Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para estudar da Palavra de Deus. Estamos nesse semestre falando sobre biografias bíblicas, histórias do Antigo Testamento. Alcançamos agora a lição de número 17, que tratará sobre Jeroboão, a fraqueza no poder. Que a graça de Jesus, então, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos nessa hora. Amém. Amém. E o verso áureo, então, meu pai vai ler para a gente. Então, o verso de ouro, O verso áureo. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração, ele cairá no mal. Provérbios 28:14. Então vamos ver na experiência aqui de vários personagens como que isso ocorreu, em especial aqui Jeroboão. Então vamos diretamente à primeira pergunta. O que Jeroboão, rei de Israel, ou seja, daquelas 10 tribos do norte, tinha revelado sobre o governo de Salomão? Entretanto, o que determinou junto de seus conselheiros e onde seriam os 2 centros de adoração? 1 Reis, capítulo 12, os versos 26 a 27, declaram: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor a Reoboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Então aqui nós vemos já uma preocupação de Jeroboão, então, em relação ao povo de Israel ceder, então, nessa parte religiosa. Nós vamos ver em detalhes aqui na nota como que se dá, então, esse início desse reinado, por um lado, de Jeroboão, que estamos estudando hoje, rei de Israel, ou seja, esse reino que ficou chamado de Israel eram as 10 tribos do norte, e ao sul ficou Judá e Benjamim, nas mãos então do filho de Salomão, que normalmente nas Bíblias é colocado como Roboão. Então o primeiro texto eu pedi para o meu pai ler, então, do Profetas e Reis. Então, Profetas e Reis 99 e página 100 diz assim: Elevado ao trono pelas 10 tribos de Israel, se haviam rebelado contra a casa de Davi, Jeroboão, outrora servo de Salomão, estava em posição de proceder a sábias reformas tanto nos negócios civis como nos religiosos. Sob o governo de Salomão, havia ele mostrado aptidão e sadio discernimento, e o conhecimento que havia adquirido durante anos de fiel serviço capacitava-o a governar com prudência, mas Jeroboão deixou de pôr em Deus sua confiança. O maior temor de Jeroboão era que em qualquer tempo, no futuro, o coração de seus súditos se deixasse cativar pelo ocupante do trono de Davi. Raciocinou ele que se as 10 tribos fosse permitido visitar com frequência a antiga sede da realeza judaica, onde os cultos do templo eram ainda dirigidos, como nos anos do reinado de Salomão, muitos poderiam sentir-se inclinados a renovar sua submissão ao governo centralizado de Jerusalém. Trocando ideia com seus conselheiros, Jeroboão determinou, num ousado golpe, desfazer tanto quanto possível a probabilidade de uma revolta contra seu governo. E isso pretendia ele levar a termo, criando dentro dos limites de seu recém-formado reino do centro de adoração. 2 centros de adoração, um em Betel e outro em Dan. Nesses lugares deviam as 10 tribos ser convidadas
a se reunir, em vez de ir em Jerusalém para adorar a Deus. Então piorou mais o desejo de união aí, né? Lá atrás, na lição 16, ou na 15, né? Nós falamos sobre o reino dividido. E agora, cada vez mais dividido, né? E aí então ele usou uma estratégia, formar centros de adoração. Agora aqui fala um em Betel, outro em Dan, para o povo não sentir a propensão de querer ir para o lado de Jerusalém. Interessante na primeira parte da nota que nos é informado que de fato Jeroboão é uma pessoa capaz então de realizar as sábias reformas civis e religiosas, era uma pessoa de discernimento, então tinha muito esperançoso seria um reinado dele. E no entanto, nesse passo agora que ele toma, nós vamos ver as consequências graves. A segunda pergunta diz assim: o que fabricaram para o culto a Deus nestes lugares e o que ele deveria ter raciocinado? 1 Reis, capítulo 12, versos 28 a 30. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Então aqui vemos que resultado drástico, né? Nessa tentativa de manter o reino dividido, então, ele partiu agora para um simbolismo. Nós vamos ver aqui na nota a seguinte colocação, na continuação do Profetas e Reis. Planejando essa transferência, intentava Jeroboão apelar à imaginação dos israelitas, colocando perante eles alguma representação visível para simbolizar a presença do Deus invisível. Consequentemente, mandou fazer 2 bezerros de ouro e esses foram postos dentro de nichos nos centros indicados para adoração. Nessa tentativa para representar a divindade, Jeroboão violou o claro mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas nem as servirás. Êxodo 24 e 5. Tão forte era o desejo de Jeroboão de conservar as 10 tribos afastadas de Jerusalém, que perdeu de vista a fraqueza fundamental de seu plano. Ele deixou de tomar em consideração o grande perigo a que estava expondo os israelitas, pelo colocar perante eles o símbolo idólatra da divindade, com os quais seus ancestrais haviam estado tão familiarizados durante os séculos de seu cativeiro no Egito. A estada recente de Jeroboão no Egito devia tê-lo ensinado a loucura de colocar perante o povo tais representações pagãs. Mas seu decidido propósito de induzir as tribos do norte a não continuar sua visita anual à cidade santa levou a adotar a mais imprudente das medidas. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém, insistiu ele. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Assim foram eles convidados a se prostrarem perante imagens de ouro e a adorar e a adotar estranhas formas de culto. Pensa bem uma coisa dessa. Eles lá no Egito, saindo do Egito, lá no deserto, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, eles forçam Arão e Arão então arrecada ouro, né, das mulheres, do povo, faz um bezerro de ouro para o povo adorar. E Jeroboão agora está usando o mesmo argumento. Esse foi o Deus que tirou, né? Os deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Veja quanta loucura o cidadão chegou a praticar. E aqui
podemos chamar de uma tentativa de sincretismo religioso, uma mistura, e foi o caso, bem lembrado aqui, da origem disso tudo, né? Naquela experiência, então, lá no deserto, Arão anunciou aquela festa ao Senhor. Era para o Deus verdadeiro, supostamente, mas era em contradição flagrante, então, aquele tipo de adoração. Vamos para a terceira pergunta, então. O rei foi bem-sucedido em induzir os levitas a tomarem parte? Para onde foram os levitas? Que pessoas chamou no lugar? E qual data definiu para ser uma festa religiosa? De novo uma festa religiosa. 1 Reis 12, agora os versos 31 a 33, diz: Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. O pai então vai ler a nota. É uma nota curta que está no Profetas e Reis 101. Diz assim: o rei procurara persuadir os levitas, alguns dos que estavam vivendo em seu domínio, a servirem como sacerdotes nos altares recém-erguidos em Betel e Dan. Mas nessa tentativa ele foi ao encontro do fracasso. Foi então compelido a elevar ao sacerdócio homens dos mais baixos do povo. 1 Reis 12, 31. Alarmado com as perspectivas muito dos fiéis, incluindo-se um grande número de levitas, fugiram para Jerusalém, onde podiam adorar em harmonia com os divinos reclamos. A situação era complicada, né? Nós sabemos bem que Roboão, como foi estudado na lição 16, também tinha uma certa inconstância para com Deus, ora sendo mais obediente, ora não, mas foi preservado mais essa parte religiosa, pelo que dá a entender. E aqui os levitas então saíram de todo aquele território que estava nas mãos de Jeroboão. Isso significa que os levitas não se venderam para apostasia, não venderam a consciência. Mas aqui me chamou a atenção uma coisa muito importante. O que fazem as igrejas quando apostatam e excluem os fiéis? Para aumentar o seu número, eles arrumam qualquer tipo de obreiros e pastores. Aqui fala que ele colocou no sacerdócio homens do mais baixo do povo. Ele não fazia questão de moral, de capacidade, de sabedoria, se sabia das coisas da lei de Deus, dos princípios eternos, não fazia questão disso. O importante é número, como fazem hoje as igrejas, número, riqueza, popularidade, e depois mostram isso como se fosse vantagem. E aqui a data que ele define é uma data inventada, né? Não tinha nenhuma festa que coadunasse com isso, e servia então para induzir as pessoas agora a essa nova religião que ele estava preparando, né? Se ele marcasse numa das festas que Deus havia estipulado lá desde o tempo de Moisés, como estava acontecendo lá em Jerusalém, o povo certamente iam preferir ir lá para Jerusalém. Então ele marcou uma data neutra.
nenhuma daquelas festas anuais que Deus tinha falado para Moisés que haveria de acontecer. Criou uma alternativa, então, para eles, né? Agora, a quarta pergunta: quem apareceu quando o rei oficiava diante do altar e o que foi declarado pelo profeta? 1 Reis, capítulo 13, versos 1 a 3. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes os altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Então aqui a ousadia desse rei era muito grande, né? Agora ele, misturando a parte civil e religiosa, foi lá oficiar também diante do altar de Deus. E na nota aqui declara o seguinte: Esse envolver não era de Deus, né? Isso. Era um altar falso que ele tinha designado, né? Diz aqui na nota do Espírito de Profecia: o ousado desafio do rei a Deus ao pôr de lado instituições divinamente indicadas não foi permitido passar sem repreensão. No momento mesmo em que ele estava oficiando e queimando incenso, durante a dedicação do altar estranho que havia levantado em Betel, apareceu ali, perante ele, um homem de Deus do reino de Judá, enviado para denunciá-lo pela presunção em introduzir novas formas de culto. Profetas e Reis 101. E agora, dando continuidade a essa história, a quinta pergunta nos diz: como reagiu Jeroboão, o que imediatamente aconteceu e que apelo fez o rei e o que se sucedeu? A continuação agora nos versos 4 e 6 de 1 Reis 13 diz: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Então aquele sinal, predito pelo homem de Deus, imediatamente ocorre também. A ousadia de Jeroboão de impedir aquela denúncia causa esse juízo divino. Então tudo de forma imediata foi ocorrendo aqui. E Jeroboão aparentemente aqui ainda pede então misericórdia diante de tudo isso. Vamos então à nota para ver o que... Então aqui no Profetas e Reis 102, diz assim: ao ver isto, Jeroboão se encheu de um espírito provocador contra Deus e procurou conter o que lhe tinha apresentado a mensagem. Cheio de ira, ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Seu ato impetuoso encontrou reprovação imediata. A mão estendida contra o mensageiro de Jeová tornou-se de súbito impotente e seca, e não podia tornar a trazer a si de volta. Tomado de terror,
o rei apelou ao profeta para que intercedesse por ele a Deus. Inútil foi o esforço de Jeroboão para revestir de solenidade a dedicação de um altar estranho, cujo respeito haveria levado ao desrespeito pelo culto de Jeová no templo de Jerusalém. Pela mensagem do profeta, o rei de Israel deveria ter sido levado ao arrependimento, a renunciar seus ímpios desígnios, os quais estavam desviando o povo do verdadeiro culto de Deus. Mas ele endureceu o coração e decidiu seguir o caminho de sua própria escolha. Então vemos que tudo isso leva então em conta o desespero do momento, né, que levou ele a pedir que orasse a Deus, né, para ser restaurada então a mão. Então imagina o povo vendo ele estender a mão, né, e depois ele não conseguia torná-la a trazer para si de novo, né? Ela ficou, como diz aqui, estendida e seca. Então agora, continuando aqui, na sexta pergunta, agora diz assim: por que o Senhor enviou prontamente aquela reprovação? No que o Senhor se deleita? E o que não devem temer os seus mensageiros? 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 3 a 6, diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então o propósito de Deus em enviar aquela reprovação foi por misericórdia ainda, para recuperar e buscar o arrependimento. E no que o Senhor se deleita e o que não devem temer os seus mensageiros, né? Vamos então à nota do Profetas e Reis, da página 105, que diz assim: por ocasião da festa em Betel, o coração dos israelitas não estava completamente endurecido. Muitos eram suscetíveis à influência do Espírito Santo. O Senhor decidiu que os que estavam indo a passos rápidos para o caminho da apostasia deviam ser impedidos em seu curso antes que fosse demasiado tarde. Ele enviou seu mensageiro para interromper o procedimento idólatra e revelar ao rei e ao povo qual seria o resultado de sua apostasia. A ruptura do altar era um sinal da desaprovação de Deus, a abominação que estava sendo praticada em Israel. O Senhor procura salvar, não destruir. Ele se deleita na libertação de pecadores. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Por meio de advertências e rogos, ele convida o obstinado a cessar de praticar o mal e a voltar-se para ele e viver. Dá a seus escolhidos mensageiros santa ousadia, para que os que ouvirem temam e sejam levados ao arrependimento. Quão firmemente o homem de Deus repreendeu o rei, e esta firmeza era essencial. De nenhuma outra maneira podiam os males existentes ter sido reprovados. O Senhor deu a seu servo ousadia para que impressão perdurável fosse feita nos que ouviram. Os mensageiros do Senhor não devem jamais temer a face do homem, mas sim permanecer inflexíveis pelo direito. Enquanto sua confiança estiver posta em Deus, não precisam temer, pois aquele que lhes deu uma tarefa também lhes assegura seu protetor cuidado. Então aqui, para resumirmos, né, o Senhor enviou aquela reprovação para salvar aquelas pessoas que estavam suscetíveis ainda ao Espírito Santo, estavam sendo desviadas rapidamente. E no que o Senhor se deleita?
texto de Ezequiel é muito belo, né, em colocar essa questão. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11 está aqui na nota, né? Ele quer então trazer a libertação do pecado para todos. E Deus então pede com seus mensageiros, né, uma santa ousadia, para que aqueles que ouvem temam e sejam levados ao arrependimento. Bom, então, quando a gente vê isso daqui, a gente fala, mas isso não acontece mais, né? Acontece. Por exemplo, o reino eram 12 tribos, né? E aí então Jacó pega 12 feixes, cada um trouxe uma vara, né? Se pegasse uma vara, era muito fácil de quebrar. Mas 12 num feixe era muito difícil de torcer e de quebrar. Mas agora, como estavam os descendentes de Israel divididos, e hoje em nossos dias, é a mesma coisa que nós vimos em Jeroboão, nós vemos aqui também, em nosso tempo, né? Mesmo no nosso movimento, que nós sabemos que foi um chamado de Deus pelo clamor da meia-noite, a experiência que nós tivemos, sermos excluídos das igrejas por intermédio das verdades que o Senhor nos outorgou, preferiram ficar sem a gente do que aceitar a mensagem, e depois no nosso próprio povo aconteceu então praticamente 3 divisões, né? Não só 2. E esses tipos de pessoas são os que causam muitas vezes mais dano para a obra de Deus. Então surgiu em 82, depois surgiu um outro muito fraquinho, né? Colinas e Montanha, e depois um outro por último que aparentemente parece que até crê em boa parte igual a gente, mas por causa do orgulho, né? E por causa da dureza do coração, preferem ficar separados e afastados de nós, apesar de todos os esforços que nós fizemos para que se houvesse uma unificação. E agora vamos à 7ª pergunta. O que Jeroboão ofereceu ao profeta e o que ele lhe respondeu? 1 Reis, capítulo 13, versos 7 a 10. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Nós vamos ver na continuação depois um pouco mais da história desse homem de Deus, mas trazendo aqui essa parte do diálogo dele com o rei, tem uma pequena nota aqui, né, que diz que, havendo apresentado sua mensagem, o profeta estava para retornar, quando Jeroboão lhe disse: Vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Então é mais ou menos aquela tática, né, que se não consegue derrotar o opositor, então se una a ele, traga ele para junto de si. Aí tentou comprar a consciência, né? E ele agiu agora diferente do homem da jumenta lá, né? Balaão. Agiu diferente. Balaão se vendeu lá, né? E agora esse homem de Deus fala: não, de jeito nenhum, ainda que você me dê a metade da sua casa para mim. Mas isso foi só no momento, né? E nem tudo, nós vamos ver na sequência, que ele obedeceu à ordem do Senhor. Mas eu quero trazer mais um pouco para os nossos dias. Quantos hoje que por amor ao dinheiro, né? E vaidade, e querer ser líder, né?
e se demonstrar perante as pessoas, se vendem facilmente para a mentira e para a falsa doutrina. Então, aqui na continuação vamos ver um pouco mais uma história muito curiosa que nós encontramos na Bíblia, até um tanto de difícil compreensão, mas vamos destrinchar com o auxílio do Espírito de Profecia. Então, vemos aqui já na parte que lemos que ele tinha ordens bem específicas da parte do Senhor. Não voltar pelo mesmo caminho. Não comer pão nem beber água naquele local. Era para ele voltar então rapidamente para casa. E agora a 8ª pergunta vem nos questionando: de que maneira o homem de Deus se desviou de seu firme propósito? O velho era um profeta de Deus? Através de quem o Senhor declarou a condenação ao profeta de Judá? 1 Reis, capítulo 13, versos 11 a 22, vamos ver essa história. E vamos ver quem era esse velho também. Isso. Aqui diz que morava em Betel um profeta velho. Então esse velho é identificado como um profeta, aqui na leitura bíblica. Agora, se era um verdadeiro ou falso profeta, não se entra nesse detalhe aqui na leitura. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Então veio o filho desse velho profeta e contou o episódio, os acontecimentos. Verso 12. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou nele. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vies de Judá? E ele disse: eu sou. Então já aquele homem já estava a caminho de casa, mas aquele velho foi ao seu encontro, procurou alcançá-lo. Verso 15. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Olha aí. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então aqui a Bíblia já coloca essa observação. O velho apresenta dizendo: eu sou profeta como você e o Senhor me deu essa mensagem. Um anjo veio, me revelou. O anjo veio, revelou, mas aqui a própria Bíblia já nesse verso coloca: porém mentiu-lhe. Então não era um profeta verdadeiro. Verso 19 agora. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aceitou então aquele convite. E sucedeu que, estando eles à mesa, então depois do profeta voltar, o profeta de Deus voltar, comer na casa do velho, aparentemente tudo bem, ele acreditou na história daquele velho. Aqui diz então que sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Então, uma das dificuldades também nessa leitura que a gente faz é que, por fim, o Senhor se revela através daquele falso profeta.
de fato isso ocorre aqui na leitura, nós vemos. Mas vamos à nota então. A primeira parte é do Profetas e Reis, página 106, meu pai vai ler, e depois teremos também da Meditação Cristo Triunfante de 2002, a página 160, um complemento. Bom teria sido ao profeta se ele tivesse apegado ao seu propósito de retornar sem demora à Judéia. Enquanto viajava por outra rota, foi surpreendido por um ancião que declarava ser profeta e que se representou falsamente ante o homem de Deus, declarando: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Insistentemente, a mentira foi repetida, o convite inculcado, até que o homem de Deus foi persuadido a voltar. Visto que o profeta verdadeiro concordou em tomar um curso contrário à linha do dever, Deus permitiu-lhe sofrer a penalidade da sua transgressão. Enquanto ele e o que o convidara a retornar a Betel estavam à mesa, a inspiração do Todo-Poderoso veio ao falso profeta. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 9, 18 a 22. Esta profecia de juízo foi logo literalmente cumprida. Continuando na leitura, declara: o homem de Deus havia sido destemido ao dar a mensagem de repreensão. Não havia hesitado em denunciar o falso sistema de adoração do rei e tinha rejeitado o convite de Jeroboão, mesmo com a promessa de uma recompensa. Mas se permitira ser persuadido por alguém que alegava ter uma mensagem do céu. Olha agora, Ellen White deixa muito claro esse ponto, né? A mensageira do Senhor declara: quando o Senhor dá a alguém uma ordem, como a que dera a esse mensageiro, ele mesmo deve dar a contra-ordem. Sobre aqueles que dão as costas à voz de Deus para ouvir contra-ordens, sobrevirá o mal ameaçado. Por ter esse mensageiro obedecido a ordens falsas, Deus permitiu que fosse destruído. É uma história bastante trágica aqui, né? Então, cuidado com as conversas, cuidado com a coceirinha nos ouvidos. Vimos aqui que, de fato, aquele ancião, aquele velho, não era um profeta de Deus, era um falso profeta, ainda que, por fim, Deus tenha se revelado para dar a condenação, por último, através dele. Mas ele poderia ter feito um teste, pelo menos. Mas diz que aqui, a leitura que eu acabei de fazer, fala que ele repetiu muitas vezes, insistentemente, a mentira. Até que cedeu. Até que o outro cedeu. Agora vamos à nona pergunta. Como se deu o fim da história do profeta de Deus que se desviou da estrita e explícita ordem de Deus? O que o povo deveria aprender com esta penalidade? 1 Reis, capítulo 13, versos 23 ao 34. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor entregou ao leão,
que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então nós vemos já na nota da pergunta anterior como que Deus foi exato àquele homem de Deus, e só se o próprio Senhor desse agora a mensagem diretamente a ele, dando uma contra-ordem. Do contrário, ele não deveria ter se convencido. O que é impressionante aqui nessa leitura que a gente fez é que possivelmente esse falso profeta continuou a enganar a muitos, né? Através de toda essa aparência que ele continuou. Ele era um homem de Deus mesmo, e você me enterra junto com ele depois. Ele fez um trabalho lá no Reino do Norte, né? Muito astucioso. Sim. E agora anota, então, eu pedi para o meu pai ler. Então diz assim, Profetas e Reis 107. A penalidade que alcançou o infiel mensageiro foi ainda uma posterior evidência à verdade da profecia proferida sobre o altar. Se após desobedecer à palavra do Senhor, ao profeta fosse permitido ir a salvo, o rei teria usado esse fato numa tentativa de vindicar sua própria desobediência. Na ruptura do altar, no secamento do braço e na terrível sorte daquele que ousara desobedecer uma ordem expressa de Jeová, Jeroboão deveria ter discernido o pronto desprazer de um Deus ofendido, e esses juízos deviam tê-lo advertido a não persistir na prática do mal. Então Deus foi obrigado a cumprir mesmo, né, a sua palavra, tirou a vida daquele homem, permitiu que ele morresse, né? E aí então isso serviu de repreensão para o rei, porque se ele voltasse normalmente, mesmo desobedecendo a ordem divina, o rei teria então tirado proveito daquilo. Então, quantos sinais foram dados àquele povo, né, diante desses juízos? E agora a pergunta 10. O rei se arrependeu? Como foi seu fim de reinado e que predição foi feita por Aías? Profetas e Reis, na página 107, nos dá um esboço geral sobre isso. Mas longe de se arrepender, Jeroboão, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. Assim, não apenas pecou ele mesmo grandemente, mas fez pecar a Israel. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Ao final de um conturbado reinado de 22 anos, Jeroboão sofreu desastrosa derrota numa guerra com Abias, sucessor de Roboão. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu, segundo a Crônicas 13:20.
A apostasia introduzida durante o reinado de Jeroboão tornou-se cada vez mais acentuada, até que finalmente resultou em ruína total do reino de Israel. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aías, o idoso profeta de Siló, que muitos anos antes predissera a elevação de Jeroboão ao trono, declarou: o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. 1 Reis 14, versos 15 e 16. Então a situação foi dura para ele. Final drástico. Assim, continuou a se cumprir, as predições de Aías, não se cumpriria imediatamente, e ao decorrer das próximas lições vamos ver mais profetas ainda para esse reino de Israel, para buscar então uma conversão do povo. A pergunta 11, o Senhor rapidamente os abandonou ou suportou longamente a desobediência? O que havia, mesmo nas horas mais escuras? Meu pai vai ler então o texto Profetas e Reis, página 108. Todavia o Senhor não abandonou a Israel sem antes fazer tudo o que poderia ter feito, ser feito para levá-lo de volta à submissão a si. Através dos longos e escuros anos, quando rei após reis se puseram em ousado desafio ao céu e levaram Israel à idolatria cada vez mais profunda, Deus enviou mensagem após mensagem a seu transviado povo. Por intermédio de seus profetas, deu-lhe toda oportunidade de deter a maré da apostasia e retornar a ele. Durante os anos que sucederiam à cisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os ternos apelos de Oséias, Amós e Obadias deviam ser ouvidos na terra. Jamais deveria o reino de Israel ser deixado sem nobres testemunhas do que suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais ao seu divino rei, e em meio da idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente, por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Encontramos aqui quantos e quantos profetas ao decorrer dos anos foram enviados então para o reino de Israel. Aqui, dois grandes ilustres, Elias e Eliseu, que conhecemos bem, e também os profetas mais desconhecidos, como Oséias, Amós e Obadias, que têm os seus livros também, registrados na Bíblia. Mas eu lembro que uma vez, uma pessoa que havia voltado para a igreja apóstata, ele disse assim: mas Deus deu tanta oportunidade para Israel, ele pode fazer assim com a gente. Veja quanta coisa Israel fez, quanta idolatria, quanta desobediência, E assim mesmo Deus tolerou. Mas nós temos que lembrar que depois eles foram para o exílio. Temos que lembrar que Daniel falou das 70 semanas. 70 semanas, 490 anos que iam dar no apedrejamento de Estevão no ano 34. Mas nós vemos aí que antes disso, antes inclusive de Jesus morrer na cruz, ele já havia formado um outro ministério. Está lá no livro Desejado de Todas as Nações. Ele se separa do povo que achava que tanto sabia, se afastou dos guias de Israel,
E aí voltou-se para uma outra classe. E aí vai nos pescadores, no simples homem, e organiza a sua própria igreja, impõe a mão sobre eles. E eu quero dizer que era uma igreja organizada, né? Já tinha inclusive tesoureiro. Eles continuaram dando a mensagem, né? E nós vamos ver que na morte de Jesus, o Grande Conflito, página 19, fala ali que ao Jesus estar erguido sobre a cruz, estaria então cessado o tempo para Israel como nação, o ministério finalmente rejeitado, né? E aí no ano 34, agora começa o tempo para os gentios também, mais oportunidade no terceiro convite. Queria aproveitar então esse comentário para dizer que há várias fases do povo de Israel também. E fazer uma comparação exata com o trato de Deus com as igrejas, então, a igreja cristã, os valdenses, os protestantes e assim por diante, trazendo, é uma situação. Agora, falarmos do povo de Israel é uma situação diferente porque era uma nação escolhida por Deus e, no entanto, na própria experiência lá no deserto, nós vemos Deus fazendo o quê? De modo imediato, já que a questão é muito tempo, né, que é dada. Mas lá na experiência com Moisés, aquela geração inteira foi rejeitada. Rejeitada, ficaram 40 anos ali no deserto e só entrou, dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb. E aí as crianças que haviam nascido pelo caminho. Aqueles todos rebeldes não entraram. Então nós vemos que Deus rejeitou, mas aí havia uma nova possibilidade para a geração nova, enquanto que aquela anterior foi completamente rejeitada. No caso do reino de Israel, que lemos, estamos estudando agora, não houve retorno do cativeiro em si. Houve a grande destruição, espalhamento, mistura entre as raças, então, e se desfez aquele reino de Israel. O reino de Judá ainda foi ao cativeiro babilônico e retornou. Houve isso, e aí que entra as 70 semanas, depois desse retorno com Esdras, Neemias, Zorobabel. Mas nós encontramos aqui, no caso do reino de Israel, já o desenvolvimento ao decorrer do tempo chega a um ponto que fica tão misturado aquele povo que são justamente parte dos samaritanos, que já havia então na época de Jesus. E então nós encontramos aí os resultados drásticos disso tudo. Deus abandona eles de fato. Quando Oséias fala, vamos estudar sobre isso nesse semestre ainda, mas quando Oséias fala, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o, não era só a tribo de Efraim, era todo aquele reino de Israel, Efraim sendo a tribo mais destacada. Então, graves juízos divinos vieram várias e várias vezes. Então, eu queria lembrar um detalhe importantíssimo que as pessoas às vezes esquecem. Jesus, então, chega e fala ali para os discípulos, né? Que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja dele. Ele, então, tinha instituído a igreja apostólica. Se fosse assim, a igreja apostólica tinha que estar até hoje. Aí vem a igreja, o papado, né? Toma carona daquelas palavras que Jesus falou e institui agora uma igreja falsa. Mas quem era a igreja de Deus agora? Lá na página 51, 52 do Grande Conflito, vem falando que houve divisão. A igreja foge para o deserto. E quem fica com os bens, com a igreja ali, a presença das quatro paredes? Só os apóstolos. Os apóstolos. Mas a profecia não disse, Jesus não falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela? E aí depois vieram os protestantes, né? Também não foram rejeitados na mensagem do segundo anjo, caiu, Babilônia.
Então vemos o equívoco de falar de promessas incondicionais. Os judeus já tinham errado nessa colocação, achavam que nunca poderiam ser rejeitados, ainda que João Batista falasse que Deus poderia suscitar filhos de Abraão até das próprias pedras. Então nós encontramos toda essa colocação para vermos agora, mesmo caso agora que a igreja cristã, ou mesmo no adventismo, o mesmo interesse que o judaísmo tinha. Temos as promessas, Deus está do nosso lado e nada vai mudar isso. Só que é assim, parte para apostasia, mas Deus está conosco, não tem problema. Essa é a situação dessas igrejas. E desses outros movimentos espúrios também que copiam a igreja mãe, que era chamada a igreja da profecia. Então agora temos uma última reflexão na pergunta 12, que diz assim: em nossos dias, há os que correm o perigo de manifestarem o espírito de Jeroboão? Não tenhamos dúvida que há, né? Há esse perigo constante. O texto agora é do Comentário Bíblico, volume 2, página 1033. Existem hoje aqueles que estão em perigo de manifestar o mesmo espírito que Jeroboão manifestou e de fazer uma obra de caráter semelhante à que ele fez. Seus planos, colocados em operação, levaram os filhos de Israel a se afastar de Deus e a cair na idolatria, e esses planos ocasionaram e permitiram terríveis males. O juiz de toda a terra responsabilizará Jeroboão pelos terríveis resultados de sua conduta e também responsabilizará aqueles que lhe seguem o exemplo pelos resultados decorrentes de seu comportamento errôneo. Ao mesmo tempo que há uma culpa, né, sobre aquele que leva as pessoas ao mal, aquele que cede a tudo isso também tem a sua culpa sobre si. Mas veja, em Tiago, ali no começo da carta dele, voltando um pouco na pergunta 11, né, no comentário que nós fizemos, ele começa a carta escrevendo assim: ao Israel disperso. Os 12 tribos. As 12 tribos dispersas. O que significa isso? Quando Esdras e Neemias voltam para restaurar Jerusalém, uma grande parte de israelita, de povo que estava lá em Babilônia, já na mão dos persas, medo-persa, não voltam para Jerusalém. Eles vão para um lugar que se chama Sefarádia, na língua dos judeus, né? Que é a Espanha. Então ali eles ficaram praticamente 1000 anos, esses daí. Até que ali também tinham árabes, né? E aí então até que agora o rei Fernando e a rainha Isabel, forçados pela Inquisição, expulsa então esses judeus dali da Espanha, né, que era chamada de Sefarádia. Muitos vão para Portugal. Portugal aproveita muito dos bens, do conhecimento deles, né? Até de navegação, trabalhar com ouro e tanta coisa, né, de conhecimento que eles tinham. Mas uma grande parte vai para a Holanda. E aí da Holanda vem para o Brasil. E aí então vem lá na parte nordeste, né, na região de Pernambuco, Olinda, né? E outra parte então de Portugal vem para o Brasil também. E muitos dos que vieram também como única salvaguarda, única saída, porque em Portugal também houve perseguição contra os judeus, né? Então existem duas classes de judeus hoje, né? Os judeus que somos nós, né, que tem esses nomes de planta, de árvore, de animais, de ferramenta. E aí esses são os sefarade, que na maior parte das vezes são os cristãos novos, que foram obrigados a aceitar a fé católica na marra.
e outros são Askenazi ou Askenazi. Esses já são mais da Europa, né? São os judeus mais ortodoxos. Então, nós encontramos até, você falou 1000 anos, né? Mas podemos colocar aí quase 2000 anos, né? Que eles permaneceram desde a época lá da Babilônia. Se nós formos colocar essa dispersação, ocorreu então a partir do cativeiro babilônico, lá 500 anos antes de Cristo, e desde então foi se espalhando para várias regiões do mundo. Então, os irmãos, prestem atenção ali, Tiago, no começo da carta, né? As 12 tribos, como fala a palavra ali, dispersas. E aqui essa reflexão que nós trouxemos hoje, que possa trazer edificação espiritual a cada um que acompanhou até aqui. Agradecemos a companhia e continue conosco nesses estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Teremos muito ainda a falar sobre esses assuntos. E passo então para o meu pai para as palavras finais. Então aí os irmãos e amigos da Palavra de Deus vão perceber que na lição próxima, né, nós vamos estudar sobre um outro personagem, Jonas, o profeta relutante. Agradecemos então pela atenção, esperamos que essa mensagem possa fazer efeito no coração de cada um. É o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.